Voltamos aqui no Papo com Ela. Hoje eu recebo o Defensor Público Federal e coordenador do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Matheus Figueiredo Alves da Silva, e também a presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB Mato Grosso, doutora Tatiane Barros Ramalho. E a gente fala sobre o tráfico de pessoas. Doutora Tatiane, a gente falava um pouquinho sobre as principais vítimas, né, do tráfico. O doutor Matheus pontou para a gente no primeiro bloco que mulheres para exploração sexual são as maiores vítimas e homens para a exploração de trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão, são o principal alvo. Mas a gente pode falar assim, o que é o tráfico em si e quais são as penalidades previstas para esse tipo de crime? Claro. Então, o tráfico de pessoas, ele está ali no artigo 149A do Código Penal. E o que é o tráfico de pessoas? É você transportar, aliciar, recrutar, né, essas crianças, pessoas, mulheres, homens, né, iludir, né, para um trabalho, para um emprego, alguma coisa que não seja, né? E só que o tráfico de pessoas, ele envolve a exploração sexual, a adoção ilegal, o trabalho escravo. Então, todos são são tráficos de pessoas, certo? E é como o doutor Matheus disse, é complicado, às vezes, você notificar esse crime, né? Então, existe o trabalho ali, a escravidão sexual, vamos falar assim, o tráfico, mas você não consegue identificar. É complicado essa identificação, mas é importante trazer para a sociedade essa definição e também a penalidade, que vai de 4 a 8 anos de reclusão de quem pratica, né? Então é muito interessante, muito importante trazer essa introdução realmente para a sociedade do que é o tráfico de pessoas, né? E alertar que realmente existe. O Estado de Mato Grosso tem um índice que em 2018, como eu disse, do nosso seminário, era um índice inclusive alarmante, doutor Matheus, porque aqui a extensão, a fronteira é muito extensa, a nossa divisa com a fronteira é Bolívia, ali em Cáceres, então tinha realmente um índice muito grande nessa faixa. Porém, era subnotificado, que eu acredito que ainda é, né? Porque realmente é complicado você identificar. Doutor Matheus, vamos pegar esse gancho da doutora Tatiane. Mato Grosso é um estado que tem, sei lá, acho que é a maior região fronteiriça do Brasil. E é uma dificuldade a gente combater, inclusive o tráfico de drogas, que já tem uma estruturação e é muito mais fácil de ser identificado. Como que fica isso para o tráfico de pessoas? Em função dessa condição geográfica, Mato Grosso acaba sendo uma rota para o tráfico internacional, por exemplo? Com certeza, essa extensão de, salvo engano, aproximadamente uns 700 quilômetros de fronteira com a Bolívia e fronteira seca, né? Impede, dificulta uma fiscalização pela toda a extensão, né? Por conta até mesmo de falta de estrutura, creio eu, em fazer a fiscalização. Então, o Estado do Mato Grosso acaba sendo a passagem desse tráfico internacional e muitas vezes em direção ao Nordeste, ao estado de São Paulo. Então, infelizmente, essa fronteira extensa acaba contribuindo para ser uma rota aqui do tráfico. E principalmente em relação às várias BRs que aqui possuímos, né? São extensas BRs, milhares de quilômetros, né? E o que dificulta a fiscalização e assim uma passagem mais tranquila para os traficantes, né? Quando a gente pensa na estrutura dessas quadrilhas, nós temos aí muitas frentes de trabalho nesse processo de arregimentação dessas pessoas que são colocadas como alvo desse tráfico. Como o senhor mesmo disse, é difícil a gente chegar lá no cabeça, né, em quem coordena isso. Eles fazem esse trabalho de pulverização? Com certeza, uma estrutura bem complexa, trabalha em organizações criminosas bem estruturadas, né, dificilmente ou raras vezes
se chegará aos principais mandantes. E interessante que nesse período que estamos vivendo, de um isolamento social, por causa da pandemia, estão descobrindo novas formas de operar das organizações criminosas, né, pelas redes sociais. Então, é por isso que não podemos parar, né, nessa questão da orientação, da prevenção, da repressão, porque as organizações criminosas não pararam. Elas começaram a se reinventar também para manter a prática do crime. Até porque é um crime rentável. Muito rentável, né? E vem daí também uma das grandes dificuldades do seu enfrentamento, da repressão, por conta das organizações criminosas são muito poderosas, mexem com muito dinheiro. Elas só perdem lucros do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então é a terceira criminalidade mais rentável. E principalmente nesse atual momento, né, que as pessoas que são vulneráveis, elas se encontram ainda mais vulneráveis, né? Foi instalada uma crise econômica mundial, então as pessoas elas acabam sendo ludibriadas mais facilmente, né? Enganadas por sonhos que na verdade não se concretizarão. E o isolamento também, pegando um pouco a linha da atuação da doutora Tatiane, abusos sexuais de crianças e adolescentes dentro dos lares, que isso também está propiciando em razão desse contexto atual que estamos vivendo. Doutora Tatiane, quando o doutor Matheus fala dessa questão da dificuldade financeira, deixar a pessoa mais suscetível, né, a esse tipo de crime, mais vulnerável, a gente pode dizer que o tráfico de pessoas ele tem uma ligação direta com a desigualdade social, com as linhas de pobreza, com as regiões mais pobres? Sim, com certeza, porque mexe com o tráfico de pessoas, na maioria, né, doutor Matheus, de como acontece, é aquela mulher, é aquela criança, como eu disse, que tem um sonho, né, que está numa situação difícil, né, de social, e tem um sonho que quero subir na vida. Inclusive teve uma novela. Sim, que teve tratou. Uma novela da Globo que tratou muito bem esse tema, né? Que era, acho que até a Débora Seco que fazia o papel principal. Ela queria, o sonho dela era ser modelo e ser famosa. Mas assim, o que o pessoal quer? Quer o sonho de ter uma casa, de ter uma renda estável. E aí, eu vou para fora do país que vai me dar essa garantia. Então a pessoa vai iludida, né? Sem saber que realmente é para essa finalidade. E aí é como eu disse, chega lá, retém o seu passaporte e você fica em outro país, não conhece a língua do país, você não sabe se comunicar, como que você faz? Né? E uma criança e um adolescente, que esse caso, como eu estou falando ali do seminário, como ele chocou, porque você vê um grupo de adolescentes do Rio de Janeiro que sonha em ser jogador de futebol. Né? E aí você vai para um outro país, foi muito difícil, Marco Aurélio até explicou que foi muito difícil resgatá-los. Né? Então teve toda uma ação da Polícia Federal, de vários órgãos para tentar resgatar esses meninos, né? Mas é muito complicado. Então, esse tipo de crime está diretamente ligado a essa classe social e realmente a essa vulnerabilidade. Quando, por exemplo, a gente vê na imprensa histórias, na região do Nordeste principalmente, de mães que trocam os filhos por alimento, por uma quantia em dinheiro. Esse tipo de ação também pode ser considerado tráfico de pessoas ou esse já é uma outra tipificação de crime? Então, eu acredito que não entra, né, doutor? Para a mãe não, né? Mas para quem... Para quem adquire a criança? O intermediário. O intermediário, sim. Ele está fazendo... Vai configurar Exatamente, porque ele pode entrar ali, inclusive, como retirada de órgãos. Não se sabe, né? Adoção ilegal. Adoção ilegal, retirada de órgãos. Né? A mãe está entregando. Para que finalidade que a pessoa está... Então, realmente não tem como saber. Então, nesse sentido,
Acredito que sim. Quando a gente vai fazer seminários, quando a gente vai esclarecer a população, o que a gente precisa ficar alerta, doutor Matheus, para saber que eu posso estar sendo alvo de uma quadrilha de tráfico de pessoas? Né? De que forma que elas abordam essas pessoas, o que é oferecido, quando o meu radar precisa estar aí com o amarelo ligado? Diferentemente da vítima, né, digamos, o agenciador, o traficante, ele já possui está numa classe social mais elevada, ele tem boa instrução, ele tem bom diálogo, faz promessas. Então, uma definição mais simples do crime é o comércio de seres humanos, nós tratamos. Então, como um comércio de seres humanos, a pessoa tem que ficar atenta se ela está entrando no meio deles, não está sendo comercializada, se o seu trabalho não está sendo comercializado, se o seu corpo não está sendo comercializado, seus órgãos. Então, nós devemos, toda a sociedade deve ficar alerta a essas pessoas que vêm com propostas de emprego maravilhosas, promessas de subir na vida, promessas de, enfim, de uma melhoria socioeconômica. Um vendedor de facilidades, digamos assim. O vendedor de sonhos que não são concretizados, né? Na verdade, são pesadelos que as pessoas vivem depois. Com certeza. Exato. Doutora Tatiane, a senhora disse, as pessoas se chocam, né? E falou de um seminário que a gente teve em Cuiabá. Sim. Qual é a realidade do interior do estado? Como a OAB tem uma capilaridade, né, queria saber se nesse contato no interior, se isso é mais comum de se ver do que em Cuiabá, ou se é a mesma coisa, capital e as cidades menores no interior. Não, na verdade, muito pelo contrário. A capital já ficou realmente aqui em Cuiabá. O pessoal que participou foi um seminário que lotou o auditório da OAB. Lá cabem 280 pessoas, então lotou, público máximo, e já chocou. Interior, nós temos aí as subseções da OAB Mato Grosso, né, que no interior, e lá realmente não se debate, né, o tráfico de pessoas. Então, eu estava até conversando aqui com o doutor Matheus que a gente precisa levar para o interior esses seminários, né? Levar para as estradas, né? Ele estava me falando de um evento que antes da Covid, antes dessa pandemia, o CETRAP iria tá abraçando, que seria uma panfletagem, né? Na estrada ali de Jangada, que foi suspenso por causa da pandemia, mas são ações de prevenção. Então precisa ser levado sim para o interior, até disse para ele, precisa ser levado para o interior essas ações, para as pessoas ficarem sabendo, para a sociedade ter um olhar diferenciado para esse tipo de crime, né? Saber o que é. Porque aqui na capital as pessoas se chocam, não sabem direito, ficam confusas. E aquilo que o doutor Matheus disse, é uma ilusão. Quando você vê uma pessoa que chega para você te vendendo uma situação muito maravilhosa, que, nossa, você vai ganhar muito dinheiro, é maravilhoso, você tem que ficar atento. Né? Você tem que ficar atento, saber a fonte, ir atrás, procurar a procedência disso daí para ver se realmente procede. Porque você pode estar sendo envolvida aí num tráfico de pessoas sem você saber, né? Então esse trabalho de prevenção é essencial nesse tipo de crime. Doutor Matheus, para a gente encerrar, de que forma o CETRAP pretende interiorizar as suas ações, né? Porque assim, a gente vê muitas vezes o Ministério do Trabalho dizendo, olha, resgatamos tantos trabalhadores em situação análoga à escravidão, e sempre está no interior do estado, trabalhando em fazendas, em condições que são desumanas, né? Então, como que a gente pode interiorizar esse trabalho? Uma das formas que o CETRAP tenta interiorizar é relacionar seus membros, né? Seus membros, uma vez que várias instituições fazem parte, elas passam a ser representadas por pessoas de diferentes localidades do estado.
Então, tem algum membro em alguma localidade. Óbvio que não tem uma estrutura toda organizada para uma atuação, digamos, bem eficaz. Mas, assim, há um membro do CETRAP que pode analisar situações, fazer orientações, esclarecimentos, eventualmente em escolas, né, etc. E, como eu estava comentando antes com a doutora, nós íamos iniciar, junto com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, um projeto pelas BRs do Estado. Seria uma ação social em que o foco seriam os caminhoneiros, por conta da rotatividade, das grandes distâncias que eles percorrem. Então, é uma panfletagem e orientação, mas também levaríamos serviços de saúde, de orientação jurídica, emissão de documentos, né? Seria sempre na beira de uma BR próxima à cidade, para atender tanto os caminhoneiros como a população local. Infelizmente, por conta da pandemia, não conseguimos iniciar, seria em Jangada a primeira ação, mas assim que possível, o CETRAP, juntamente com essas demais instituições, vamos iniciar esse projeto e tentando levar para o interior do estado essa conscientização acerca do crime. Muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Já Não Podem Ser Amanhã, de Ângela Coradini, é a indicação de leitura desta semana. O livro traz um discurso amoroso, travado por uma voz poética feminina, que se dirige ao interlocutor amado, chamado simplesmente de você. Nesses poemas sem títulos, numerados de 1 a 51, os versos são curtos, como se fossem sussurros pronunciados perto dos ouvidos de quem se ama. O leitor esbarra numa releitura contemporânea das cantigas de amigo medievais, mas agora a voz que se impõe é realmente a de uma mulher, e não a de um homem falando por ela. Uma mulher que sofre e deseja, uma mulher que assume o papel de autora da própria vida e dos próprios versos. Essa é Ângela Coradini, nos apresentando os amores como são hoje e que já não podem ser amanhã. Ângela é contadora de mentiras que divide-se entre a poesia e os roteiros audiovisuais. Tem doutorado em cultura contemporânea pelo UFMT e é editora na revista eletrônica Ruído Manifesto. Também é autora do livro Imagens Espectro de Futuridades no Amplo Presente. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.